Ora, vou ler só mais um poema deste meu último livro chamado Da Estupidez, que me parece que é um poema, é o mais pessoal, sem dúvida, e no fundo o que me interessam a mim são os poemas pessoais, isto é, aqueles que mais falam de mim, em que eu abordo, talvez de uma maneira muito ambígua, justamente esta angústia em que eu tenho vivido estes últimos anos em relação à recepção da minha obra, que é uma espécie de poema que está como um pouco o jardim das oliveiras para Cristo, naquela noite angustiosa em que ele passou sozinho, justamente a perguntar sobre o seu próprio destino, se tinha feito sentido ou se faria sentido o dar-se à morte ou entregar-se à morte, como ele ia fazer no dia seguinte. E eu, no fundo, é justamente um poema que trata disso, quer dizer, toda a minha vida aqui está em questão. E é esse aspecto que eu tento dar no poema. O poema chama-se Se. Se. E se nada disto sou eu? Pergunta aflito quem escreve no que escrevo. Nem a realidade que é isto em frente e em redor existe, muito menos os sentimentos que me perseguem como se agissem depauperados pelo ócio, menos ainda o fluxo de ideias ou pensamentos que me dilaceram em abertura e espanto. E se nada disto tem importância, como enfrentar o tempo, ou melhor, a história? Como consentir nesse logro, nessa falha, se nada do que sou, soa a nada? Um drama, uma encenação, a perda no horror que é finalmente descobrir que a vocação nunca teve sentido, nem o futuro se interessa com o mecanismo amorfo da epifania ontológica. E se nada disto se confunde com tudo aquilo que preenche uma vida ou a mente infinita, como reganhar a esperança numa fórmula eterna? Como convencer a própria loucura que é própria e essencial ao prolongamento e julgamento do destino? Como, considerado pela dúvida, ousará um homem viver esta insubstância? Nunca tão estranho poema se desenvolveu em perfídia e questionação tão radical. E se nada disto que se escreve corresponde a nada, se tudo arde em incompreensão e impossibilidade, como merecer uma casa, um abrigo, uma porta, em que, em excesso do inominável acesso, se desvelam a origem e o fim, como, finalmente, ganhar um porto. A mim parece-me, aliás, eu digo no comentário, eu escrevi, no fundo, este livro para escrever este poema. Não quer dizer que não tenho aqui outros poemas interessantes, outros poemas que vão ficar, ou que vão marcar uma época, não. Mas, de qualquer maneira, este poema traduz a angústia em que vivo, que é, será que faz algum sentido? Será que é uma maneira de se ganhar a vida ou de se salvar a vida, esta maneira de escrever livros, esta maneira de eu me escrever em livros, esta maneira de os livros serem escritos em mim, esta maneira de eu ser quase um poema ambulante? Ora, é isto que me parece fundamental na poesia. É isto que me parece fundamental se nós quisermos que a poesia sobreviva. Ela vai ter que adquirir outras formas. Ela vai ter que interessar-se por outros problemas. E eu penso que estou
na boa senda. Eu penso que estou a tentar insuflar na tradição poética portuguesa qualquer coisa que não tem existindo. Porque se pensarmos, por exemplo, como eu já disse, fala-se muito do caráter filosófico, o aspecto filosófico da minha poesia, mas se nós pensarmos que o único, Fernando Pessoa tem que ser considerado poesia filosófica, mas se pensarmos, por exemplo, que um poeta como Monteiro de Quental, que é considerado um poeta filosófico, no entanto, e como hoje também se sabe, porque já há ensaios sobre isso, que na realidade o Antero de Quental é um poeta que trata de temas filosóficos. Não é verdadeiramente uma poesia filosófica no sentido de uma filosofia de procura ou de investigação. É uma filosofia que se vai apropriar, digamos, dos temas filosóficos e vai trabalhar esses temas filosóficos. Ora, muito deste século XX, até, penso eu, ao aparecimento de Heidegger, foi esta, como é que dizer, diferenciação entre, por um lado, a poesia e, por outro lado, a filosofia. E é muito interessante ver-se, sobretudo nos Estados Unidos, e devido a fenómenos que eu agora não tenho tempo de abordar, que gerações, por exemplo, de poetas americanos, estou a pensar aqueles que fazem parte de um grupo muito famoso nos Estados Unidos chamado The Language Poetry, muito influenciados pela linguística contemporânea, ou a linguística do século XX. Ora, é muito interessante que em alguns dos ensaios dos seus corifeus, eles falam que novamente no fim do século XX o poeta se transforma um pouco como no tempo dos pré-socráticos em filósofo. Isto é, o divórcio que durante séculos existiu entre a filosofia e a poesia dá a entender que a seguir ao pós-modernismo, ou com o pós-modernismo, acabou. E então eles falam nitidamente em que a diferença entre filósofo e poeta é uma questão de estatuto social e que não tem nada a ver com a linguagem, não tem nada a ver com a criação de formas quer poéticas, quer verbais, quer linguísticas. Isso é que me parece interessante. Ora, para acabar esta sessão que durou ontem e hoje, vou ler um poema chamado Finalmente. No fundo, é de que se trata este Finalmente, desta gravação. Finalmente, a poesia é agora um grande enigma sem fundo. Vivê-lo é como despertar da realidade material para se descer ao desconsolo da efemeridade. Nada nos diz ou insinua um delírio. No entanto, é pela ignorância que se alcança o conteúdo do que, inexistindo, se acha em plena carne. Tarefa milenária buscar no ser da dúvida o impressivo desgaste das formas coevas, obra impossível ou mesmo indesejável, o destino da palavra uma dor tonitruante galvanizando a desmedida como o horror. E juntam-se sãos aos iludentes sentidos. Corrompe-se a fórmula do cotidiano saber, sofre-se uma nostalgia como se de futuro só se pudesse humana e virtualmente viver. Há possivelmente grandes serenidades breves, silêncios siderados pelo estigma da luz, metamorfoses cerceando o esplendor da língua, que resta no fim do começo e da ousadia. Procura-se inadvertidamente um lar absoluto, como se a vida vivesse de mais imagens, como se à morte se pretendesse rasgar o véu que se desmente na indiferença dos dias.